Graça, paz e misericórdia, amados irmãos, dá prosseguimento nos nossos estudos que nós temos feito de domingo, dos fundamentos da fé cristã. Nós chegamos a semana passada no tema da santificação, que é um tema amplo nas Escrituras, é um tema que a gente poderia gastar anos a fio nele, mas vamos antes disso dar uma repaginada, tentar relembrar por tudo aquilo que a gente já passou de fundamento da fé cristã rapidamente. Então, o primeiro ponto que nós abordamos lá atrás é sobre Deus. Deus, uma única natureza, uma única essência em três pessoas distintas. Então, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma que no matrimônio, marido não se torna mulher e a mulher não se torna o marido, o pai não se torna o filho não se torna o Espírito Santo. Então, isso sobre a pessoa de Deus, que nós já vimos. Nós temos uma fé confessional, uma fé trinitária. Nossa fé não é modalista, nossa fé não é triteísta, e a nossa fé também não é unicista. Então, sobre a pessoa de Jesus Cristo, nós já vimos que ele é 100% divino e também é 100% humano. Sim. Sobre o pecado, nós já vimos que uma pessoa ela não se torna pecadora por cometer pecados, mas ela já nasce em pecado. Isso foi uma herança de Adão. Então, nós nascemos em pecado independente de nossas boas obras. Você pode fazer obra social, na cesta básica, faz o que você quiser, isso não vai mudar a sua condição de pecador. A única coisa que pode mudar a nossa condição de pecador, ela vem dessa obra aqui, a obra de expiação. Também já foi abordado. A obra de expiação é uma obra exclusiva de Deus. Sim. Para tornar disponível a salvação. Então, Deus fez essa obra. É uma obra que Deus faz, não é uma obra que eu faço para eu expiar os meus pecados, uma obra particular minha. Ninguém pode se salvar. Então, é uma obra exclusiva de Deus para tornar disponível a salvação. Só que nós falamos, nós somos pecadores. Então, por sermos pecadores, não havia nada em nós que pudesse, ainda que essa salvação estivesse disponível, querermos, desejarmos ser salvos. Então, por isso nós temos aqui a graça. Aleluia. Aleluia pela graça. Essa graça, ela nos capacita a crer. Se não fosse pela graça de nosso Senhor, por mais que houvesse uma obra de expiação, nós não conseguiríamos crer. A graça, ela nos capacita a crer. E aí nós respondemos crendo. Então, glória a Deus por isso. Glória àquele que é o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Então, glória somente ao autor da salvação. Glória a ninguém mais. A ninguém se apresente como um possível salvador, a nenhum anjo, a nenhum arcanjo, a nenhuma outra criatura. Glória somente a Deus. E aí nós vimos também sobre a justificação. Essa justificação que nos tornou justos diante de Deus. Nós somos aceitos no amado, porque nós somos justificados. Essa justificação ela é pela graça, mediante a fé. A justificação é pela graça, mediante a fé. Por anos a fio na história da igreja, creu-se que nós éramos salvos por obras. Então, dentro do contexto católico, apostólico romano, cria-se que você era salvo através das suas obras. Você tinha que fazer obras e obras e obras para você ser salvo. A reforma protestante ela foi muito boa, muito positiva, porque ela restaurou a verdade que já estava na Bíblia, que os primeiros cristãos, inclusive os pais da igreja, os pais apostólicos, criam dessa forma. A igreja, nos seus 3 primeiros séculos, antes de Constantino, cria-se que a justificação também é pela fé. E, claro, essas verdades ficaram ainda em alguns crentes
Claro que de maneira mais limitada, tem um livro muito bom sobre isso, A Igreja Peregrina. Vai mostrar como as verdades essenciais da fé nunca deixaram de estar presentes na história da igreja, mas elas foram suprimidas, né? Suprimidas por conta da manifestação do Estado engolindo, englobando aquilo que devia ser chamado de igreja naquele momento. Mas a igreja de Nosso Senhor sempre esteve presente. Então, a justificação pela fé se tornou notória de uma maneira mais clara durante a Reforma Protestante. Essa justificação é pela graça mediante a fé. E aí, nós temos logo em seguida a regeneração. Então, o que é a regeneração? Nós recebemos uma nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo é para uma viva esperança. Nós temos viva esperança. Nós temos uma nova vida em nós. O velho homem está morto. E nós celebramos isso no ato do batismo, não é verdade? Celebramos a morte do velho homem e a nossa nova vida em Cristo Jesus. Só que a reforma protestante, ela veio para reformar, mas ela não reformou tudo. Isso precisa ficar muito claro. Ela veio com uma proposta de reformar tudo, mas ela não reformou tudo. Tanto que você olha nas igrejas, muitas delas reformadas ainda seguem muitas práticas do catolicismo romano. Então podemos prosseguir mais abaixo. Isso aqui a gente só passou por cima alguns temas iniciais, né? Alguns outros temas que nós abordamos aqui, nós queremos ser fundamentos da fé cristã sobre o ser humano, a narrativa que nós temos do ser humano é tal qual como as Sagradas Escrituras nos dizem, e não como os descobrimentos, ou que a ciência diz, ou qualquer outra coisa diga. Nós cremos conforme as Sagradas Escrituras. Cremos que o ser humano é criado diretamente por Deus, conforme o relato bíblico. E sobre o universo, nós cremos que o universo foi criado por Deus para o homem. Para o homem. Não é o homem para o universo, mas o universo é para o homem, criado por Deus. Então, antes de entrar aqui no tema da santificação, que já foi abordado na semana passada, hoje a gente só vai entrar num apêndice e talvez uma preparação para outros temas da santificação, mas ainda está como desejo nosso, da nossa parte, se o Senhor assim o permitir, abordarmos o assunto da igreja. Talvez nós temos um tempo, isso bem mais para frente, sobre a igreja. Até coloquei de cor diferente aqui. Sobre os aspectos da igreja, suas peculiaridades, as reuniões da igreja, cada reunião tem uma função, cada reunião tem um propósito. Tudo isso talvez ainda seja abordado mais para frente, se o Senhor quiser. E ainda o tema da escatologia. Escato últimas coisas. E logia, estudos. Tudo das últimas coisas. Claro que nós não vamos ficar abordando temas como quem são os 4 cavaleiros de Apocalipse, quem que é a besta. Esses temas são temas secundários, né? Quem é o anticristo, etc. São temas secundários onde pode haver liberdade total para discordância. Uma frase conhecida de um nosso amado irmão do passado diz o seguinte: nas coisas fundamentais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. Mas acima de todas as questões, o amor. Então, só que nós não abrimos mão de uma coisa na escatologia, e talvez nós abordemos isso. Nós não abrimos mão, nós até celebramos isso nessa manhã, o Partido do Pão fala disso também, né? Nós lembramos da morte do Senhor até que ele. Aleluia. Então, nós não só lembramos da morte, da ressurreição, da ascensão do Senhor, mas também essa mesa fala da vida do Senhor. Ele voltará. Isso ferve nos nossos corações. Cada domingo de manhã isso arde nos nossos corações. Um desejo, né? Aquela palavrinha que resume tudo isso. Maranata. Ora vem, Senhor. Então, nós não abrimos mão de que Jesus voltará sim de uma maneira literal, visível, e nós, irmãos, viveremos para sempre com ele. Louvado seja o Senhor. Talvez ainda abordemos isso mais para frente, se o Senhor quiser. Semana passada já foi abordado o tema da santificação, ainda de uma maneira geral.
foi falado de uma maneira muito precisa, que a santificação é um trabalho que Deus faz, mas em cooperação com o homem. Então, a graça, ela capacita a nossa santificação também, mas nós precisamos responder. Nós precisamos responder. Então, isso leva a perguntas. Né? Até o tema do batismo eu coloquei aqui. O batismo é um tema dentro da santificação. Foi abordada até uma pergunta muito importante pelo irmão Júnior, né, quando nós abordamos o tema do batismo. E se alguém creu e não foi batizado? A palavra fala que ele não será condenado. E um outro versículo foi lembrado por um amado irmão, o ladrão na cruz. Só para exemplificar que tem tudo a ver com esse tema. O ladrão na cruz, não dava tempo dele sair da cruz para ser batizado. Né? E o que ele fala para o Senhor? Ele faz uma confissão de fé. Quando tu vieres em teu reino, lembra-te de mim. Qual foi a resposta do Senhor? O Senhor não falou, sim, eu vou me lembrar, quando eu chegar no reino de você, você vai entrar no reino, fica tranquilo. O Senhor não respondeu isso. O Senhor falou, hoje, em verdade, tu estarás comigo no paraíso. O Senhor não, mostrando claramente que o paraíso é uma coisa e o reino é outra coisa. Então, nem todos vão entrar no reino, mas a porção de todos aqueles que são de Cristo, que morrem, estarão no paraíso. Uma porção dentro do Hades. Então, o batismo é um tema da nossa santificação. Como foi falado, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, é algo que você confessa. Não existe confissões secretas apenas. Claro que as nossas confissões secretas valem diante de Deus, como está lá no Sermão do Monte, né? Você fecha a tua porta, orarás em secreto, ao teu pai que está em secreto, e ele o recompensará. Mas a nossa confissão pública tem muito valor para a nossa santificação. O mundo precisa entender que nós não fazemos mais parte dele, que nós somos do Senhor. Nós somos exclusivamente dele. Então, o tema da santificação tem inúmeros temas aqui, obviamente, eu não vou ler cada um. Esse material está disponível para os irmãos no YouTube. Talvez nós entremos um por um, não sei como vai ser feito ainda, o Senhor nos guie, que a graça do Senhor nos acompanhe, que o Espírito Santo nos ajude, mas a santificação é com diversos temas. E hoje, apenas como um apêndice desse tema da santificação, nós vamos entrar no tema da diferença entre salvação e galardão, para que isso fique muito claro, isso é uma dúvida de muitos amados irmãos. Então, pedir para prosseguir um pouco mais para baixo. Então, é um apêndice, como eu falei, dentro desse tema tão grande da santificação. A diferença entre salvação e galardão. Então, é um subtítulo, né, dentro do tema da santificação, como foi falado, só para retomar, que foi falado semana passada, santificação não é algo automático. Eu crio no Senhor, o Senhor vai fazer tudo por mim sozinho. Eu vou ser conformado à imagem de Cristo sozinho, de maneira automática. Olha que maravilha. Não vai ser automático. O Senhor conta com a nossa colaboração. Não é algo instantâneo, não é como um miojo que coloca no micro-ondas ou que você coloca na panela e em 2, 3 minutos você é santificado. A nossa salvação, sim. A nossa regeneração, sim. A nossa justificação, sim. É tudo obra de Deus. Ele fez tudo. Nós não tínhamos a mínima condição de fazer tudo isso. Mas a nossa santificação aí, podemos dizer, como se diz em outras palavras, é outra parada. A santificação é outra parada. É outra coisa. Deus faz, mas conta com a nossa colaboração. Então, conforme Romanos 8:30, podemos ler juntos? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É muito interessante olhar para esse versículo com bastante atenção. Esse versículo fala que o Senhor nos predestinou, aleluia. Também fala que Ele também nos chamou, aleluia, por isso. Mais um passo, também nos justificou, aleluia. Só que não fala que Ele nos santificou, ou que Ele vai fazer uma obra de santificação para nós. Ele dá um pulo
O versículo ele já fala da nossa glorificação. Ele vai glorificar o nosso corpo. E nós seremos glorificados com ele. Mas existe um meio tempo aí. Existe algo no meio do caminho que o versículo ele não aborda. Claro que nós seremos glorificados. Um dia todos os crentes estarão para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Aquele que vem ao Senhor de um modo como ele lança fora. O Senhor não vai pegar algo que ele colocou uma nova vida para lançar no lago de fogo. De maneira nenhuma. Então, existe uma promessa da parte do Senhor. Todos aqueles que creem em Jesus serão um dia glorificados. Ele vai nos glorificar. Quando chegar o tempo oportuno para isso. Mas a nossa santificação, não. Então, por isso que é muito importante distinguir, fazer uma distinção entre aquilo que Deus fez por nós e entre aquilo que nós devemos fazer. Respondendo à graça, obviamente. Nosso Senhor ele é muito generoso, amado. Como se não bastasse a nossa salvação da morte eterna, da perdição eterna, o Senhor ainda deseja nos galardoar de acordo com as nossas vidas. E Ele deseja nos galardoar. Ele nos deseja nos dar galardões. Mas o irmão pode falar, mas irmão supostamente espiritual, mas eu não quero galardões. Eu quero Cristo apenas. Mas como você pode dizer que você ama Cristo e você quer apenas a Cristo e você não quer o que Ele deseja te dar? Ele deseja nos galardoar. Ele é galardoador dos que buscam. Ele vai nos dar galardões. A palavra fala, menciona diversas coroas. Esse tema aqui poderia ficar horas e horas falando. A coroa da glória. A gente já acordou esse coroa da glória, coroa da vida, coroa da justiça. E se pegar cartas às 7 igrejas aí de Apocalipse, tem diversos galardões que estão citados ali para o vencedor. Comendo maná escondido, governar sobre as nações, há várias outras coisas. Então aqui, há toda sorte de prêmios. Tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida cristã, o Senhor ele está ali contabilizando. Porque Ele é generoso. Porque Ele é bom. Ele nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. A nossa salvação já nos era suficiente, não é verdade? Mas o Senhor é tão bom que Ele vai nos dar mais do que isso. Então, tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor contabiliza. O Senhor não esquece de nada. Aqui nós já falamos que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Então, o simples fato de você buscar o Senhor já está te assegurado o galardão. Marcos 9, 41. Podemos ler juntos? Portanto, aquele que um forte em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos, veja só, algo tão simples. O Senhor diz que vai galardoar. Copo de água. Então, nós somos estimulados nas Escrituras, com tudo isso, a buscar o galardão. Hebreus 11, 26, podemos ler juntos. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava. Aqui está falando de Moisés, texto dos heróis da fé em Hebreus 11. Moisés contemplava o galardão. E por causa do galardão que ele contemplava, ele rejeitou as riquezas do Egito. Ele considerou ser maltratado junto com o povo de Deus. Irmão, que coisa grandiosa está à nossa espera. Nós buscarmos o Senhor, vivermos uma vida cristã piedosa. Há muita coisa nos esperando. Como diz um texto muito conhecido dos irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que... Aleluia. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e venho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Esse versículo de Apocalipse 2:12, ele é muito interessante, porque ele deixa muito clara a distinção entre salvação e galardão. Salvação, obra exclusiva de Deus. Galardão, o Senhor vai galardoar segundo as suas obras. A obra particular de Deus. Ele vai galardoar as nossas obras. Claro que essas obras em Cristo Jesus. Porque também há, citando Mateus 7 aqui, né? Aquele servo que vai chegar dizendo: Senhor, Senhor, eu não fiz milagres em teu nome, eu não expulsei demônios em teu nome. O Senhor fala: você não fez nada em meu nome, não. Aparta de mim, eu nem te conheço. Então, tudo aquilo que de fato fizemos com a energia do Senhor, do nome do Senhor, para a glória do Senhor, e não a nossa própria glória, o nosso próprio deleite ou proveito, isso sim vai ser galardoado. Aquilo que nós fazemos é como aqueles filhos de serva, né, que nós vimos em Atos, semana passada, corremos o risco até de tomar a surra do demônio. Né? Então, Lucas 6:35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestar, sem esperar nenhuma parte. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os escravos e maus. Esse versículo ele dá um passo além. Ninguém ama os inimigos para ser salvo. Ninguém, vou receber a salvação e vou fazer uma força aqui em mim mesmo para amar os meus inimigos. Não, ninguém é salvo da perdição eterna por amar os inimigos. Mas se você amar os seus inimigos, fazer o bem, emprestar, só que não emprestar para receber de volta, não, sem esperar nenhuma paga. O que o versículo diz? Será grande. Ou seja, não existe apenas a promessa de recebermos galardão, mas existe diferenças entre galardões. Existe o galardão, mas existe um galardão grande. Existe um galardão maior, graus de galardões. E sereis, o versículo continua, filhos, né? Muitos confundem. E isso, vale a pena salientar mais uma vez, que a reforma protestante ela não reformou tudo. Nossos amados irmãos Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon, entre tantos outros, eles entenderam a questão da salvação, da justificação pela fé. Eles, de fato, eles reformaram essa verdade que estava perdida, estava lá entre escombros. E essa verdade foi resgatada, de que nós somos justificados unicamente pela fé, pela graça. É tudo por obra de Cristo, não pelas nossas obras, para a salvação. Só que eles não entenderam a questão do galardão. Então, tanto que Lutero, ao ler a epístola de Tiago, ele, se dependesse dele, ele falou: essa epístola é epístola de palha. Essa epístola serve para ser queimada. Os livros do Apocalipse, profecias, eles não adentravam. É raso o conteúdo deles a respeito desse assunto. Tanto que eles não entendiam a literalidade de várias porções ali, que eles preferiram dizer que tudo era simbólico, porque eles não entendiam a questão do galardão, a questão das obras dos crentes para receber o galardão. Então, quando chegou no ano 1700, surgiu um outro cristão muito importante chamado Jacob Arminio, na Holanda. Esse cristão, ele leu textos referentes às obras dos cristãos e, infelizmente, também não entendeu. Então, nós temos a escola calvinista, que não entendeu a questão do galardão, a questão da diferença entre salvação e galardão, e também nós temos, 2 séculos depois, a escola arminiana, que também não entendeu a questão da diferença entre salvação e galardão. E aí, o que Armínio concluiu? Salvação se perde. Salvação se perde. E aí ele começou a falar que a salvação se perdia por ver vários textos que estão falando do galardão e achar que estavam se referindo à salvação. Deu para entender, irmãos? Falo rápido, acelerado por causa do tempo. A nossa proposta é ser resolvida. Né? Então aqui, se você pegar o texto original, na fala para filhos,
Muitos falam, ah, não, ser filho é salvação. Mas você pega no original, vai lá buscar, a palavra ali é ruios, não é tecnon. Tecnon é filho bebê, filho que acabou de nascer. Mas aqui nesse versículo, e outros também está falando de ruios. O que é um filho ruios? Um filho maduro. Um filho maduro. Um filho que atingiu a maturidade. Então, um filho ruioso, altíssimo, é um filho que ama os inimigos, é um filho que faz o bem, que empresta sem esperar nenhuma paga. Isso, vamos dizer assim, não é para qualquer cristão. Tem vários cristãos na Terra, mas são todos que amam os inimigos? Não são. São todos que fazem o bem? Não são. São regenerados, justificados diante de Deus, são salvos, até podem ser batizados, mas muitas vezes empresta e espera, e até cobra, e até coloca na justiça. Não, tem que devolver. Esse não pode ser chamado de filho ruios, de filho maduro do Altíssimo. Porque o Altíssimo é benigno até com os ingratos irmãos. Então, se ele é assim, nós também devemos ser. Sede perfeitos como é o vosso Pai Celeste. Está ali no Sermão do Monte. Então, surge essa pergunta, né? Se o crente, uma vez justificado e regenerado, não quiser santificar-se, a graça está disponível. Mas se ele não quiser responder aos estímulos da graça, à energia da graça, aos empurrões da graça, santifique-se, santifique-se, a Escritura está falando. Mas e se eu não quiser? O Senhor não vai me forçar nada. O Senhor ele é muito gentil, o Senhor ele é educado. O nosso Senhor ele é um cavaleiro. Ele não nos força nada. E se eu não responder favoravelmente à graça de Deus, tornando a graça de Deus vã, como está ali no 1 Coríntios 15:10, o que acontece com esse crente irresponsável em sua carreira cristã? O que acontece com o crente que cai em apostasia na fé cristã? Não faz sentido você dar uma palavra chamada apostasia para você aplicar ela a um incrédulo. Porque por que o incrédulo está se apostatando? Se ele já está em trevas, se ele já está condenado à morte eterna, do que ele vai se apostatar? A palavra apostasia, que significa abandono da fé, ela só se aplica a crentes. Então, 1 Coríntios 3:11. Tem outros abaixo, podemos ler juntos também. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, pedra, ar, manifesta-se por a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelos outros. E qual seja a obra de cada um, o próprio povo a provará. Se permanecer a obra de alguém e sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como esses versículos eles são muito claros. Eles são muito claros quando nós lemos. Falando sobre um único fundamento, que ninguém pode colocar outro, que é Jesus Cristo. Contudo, se alguém, ou seja, quem que pode edificar sobre o fundamento? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém ficar sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas. Ele fala de 6 elementos aqui. Eu não vou entrar em cada um, mas podemos dividi-los em 2 categorias. Ouro, prata, pedras preciosas são coisas que estão se referindo à obra do Pai, etc. A prata, a redenção, pedras preciosas, a obra do Espírito Santo na nossa vida, e aqui em madeira, ferro, palha, são coisas relacionadas ao homem, à glória humana,
interesses humanos, etc. O material que nós edificamos sobre o fundamento vai determinar algo. Manifesta se tornar a obra de cada um. E nisso aqui todos nós nos individualizamos. Existe uma obra de cada um, pois o dia demonstrará. Lá na frente isso vai ser demonstrado. Com que material eu edifiquei? E aí continua, porque está sendo. O dia vai revelar, mas já está sendo revelado pelo fogo. Nós passamos pelo fogo na nossa vida já. Passamos pelo fogo. E já está sendo revelado. A maneira como eu respondo, como eu edifico no meio dos irmãos, isso já revela. Isso se torna notório para quem tem discernimento espiritual. Com que material eu estou edificando? Há muitos cristãos na face da terra. Você olha, você já consegue perceber alguns determinados grupos. Infelizmente, a gente sofre com os amados irmãos, porque são o corpo de Cristo. Mas você percebe que não estão muitos edificando com essas três primeiras categorias de materiais, mas com as três últimas. Você vê igrejas e igrejas lotadas trazendo a atenção sobre o profeta, chamado profeta, como se fosse a única boca de Deus na terra, sobre os livros do profeta, chamado profeta, suposto profeta, sobre a editora de fulano, sobre cânticos egocêntricos, centrados no homem, antropocêntricos. Deus, olha para mim, eu sou teu amado, eu sou não sei o quê. Cânticos que não estão voltados para o homem. Muitas vezes no ministério de louvor, chamado gospelão por aí, né? É totalmente antropocêntrico, não adora a Deus, mas é uma adoração centrada no homem, focada para o homem. Ah, ele me ama, Deus é muito bom, porque é tudo para mim, não é verdade? Então, isso demonstra o tipo de material que os cristãos estão edificando. Uma adoração centrada em Cristo, centrada no único fundamento, é uma coisa. Uma adoração fundada em adoração humana, em coisas apenas para o homem, voltadas, centradas no homem, é outra coisa, é outro tipo de material. Então, está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. E aí fala, se permanecer. O que a gente está edificando vai ter uma permanência ou não. Se permanecer, o que vai acontecer? Esse receberá galardão. Se aquilo que a gente edifica hoje permanece diante do fogo, receberemos galardão. Mas, se a obra de alguém queimar, o fogo está provando, sofrerá ele dano. Só que ele deixa de ser o filho de Deus, esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do filho, ele foi irresponsável, não respondeu aos empurrões da graça, não quis santificar-se, não perde salvação. Mas não diz que esse receberá um galardão, ou dependendo como for, o grau de galardão pode ser menor. Podemos continuar. Só que tem um gráfico dividido aqui, salvação e galardão. O que é salvação? Mais uma vez, só para reiterar e fixar em nossas mentes. Salvação é a recompensa da fé na obra de Jesus Cristo. A salvação, podemos dizer que é a recompensa, óbvio, a recompensa da fé naquilo que ele fez, na obra de Jesus Cristo. E o galardão? É a recompensa das obras do cristão. Sim. Claro, edificado com aqueles três materiais ali: ouro, prata e pedras preciosas. Tem alguns versículos aqui eu não vou pedir para ler, porque senão acho que não vai dar tempo. Mas eu queria chamar a atenção para os irmãos que estão batendo os olhos aí, fiz questão de sublinhar e deixar no negrito, coisas referentes à salvação. O homem é justificado pela fé. Não é algo para o futuro. Nós somos justificados pela fé. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos. Não seremos. Aquele que crê no Filho tem a vida. Aqui, mais embaixo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. João 3,16, todo mundo conhece. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Queria comentar, pode descer mais um pouquinho para baixo, sobre a questão da salvação. Tem muitos irmãos que têm dúvida a respeito se a salvação se perde.
Por que ela é eterna e não se perde? Por quê? Porque o crente se torna uma nova criatura, 2 Coríntios 17. O Senhor nos tornou nova criatura. Ele não nos tornou nova criatura para nos lançar no lago de fogo. É incoerente com a natureza e o caráter de Deus fazer isso. O crente ele é redimido, comprado, 1 Pedro 18, 19, até foi mencionado na reunião. Ele não vai redimir algo, comprar algo, para depois jogar esse algo fora. Não faz sentido. O crente é justificado. Ele te justifica, te torna justo diante de Deus, para te lançar fora. Não faz sentido. O crente tem a promessa da vida eterna, esses versículos que nós lemos, e o crente tem a garantia da glorificação. Um dia todos nós seremos glorificados. A gente já leu isso em Romanos 8, 30. Mas nós não temos garantia de santificação. Isso depende de cada um de nós. Agora, com respeito ao galardão, só para subir um pouquinho. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não diz bem-aventurados os mansos, porque serão salvos. Ninguém, vou praticar a mansidão, vou ser manso para eu ser um filho de Deus, ser salvo. Não. Você ser manso está relacionado a um galardão. Se você for manso, você vai herdar a terra. Herdará um tempo futuro. Na próxima dispensação do milênio. Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos curiosos de Deus. Então, ninguém se torna você pacífico para ser salvo. Não, você é pacificador, porque você vai ser chamado no tempo futuro filho curioso de Deus. O Senhor mesmo vai falar, meu filho maduro. A palavra filho ali não é tecnô, não é bebê. Filho maduro. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Existe uma condicional. Quem não persevera, não reina. Quem persevera, reina. Mateus 6,20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Nós hoje nós podemos ajuntar tesouros no céu. Apocalipse 2,26. Um dos galardões. É um vencedor que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei. Darei, tempo futuro, autoridade sobre as nações. Mas é para o vencedor, não é para o perdedor. Apocalipse 3,11. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coisa. Isso aqui é algo de atenção. O versículo fala que se não conservar o que tem, corre o risco de a coroa ser tomada. Aí tem um exemplo muito interessante, tem inúmeros versículos nas escrituras sobre isso. Um exemplo dos Jogos Olímpicos. Paulo, a gente já estudou em Atos, passou por Corinto, tinha os Jogos Istmos, passou ali por Atenas, tinha os Jogos Olímpicos, e passou também ali por Éfeso, os Jogos Paniônicos. E nos Jogos Olímpicos, aqui, Paulo está fazendo referência a todos esses tipos de jogos. 1 Coríntios 9, 24, em seguida aqui. Acho que vale a pena nós lermos juntos esses versículos. Não sabeis vós que os que correm no estádio do Pai. Todos, na verdade, correm nesse lado. Agora, começar de novo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sei dela. Assim luto, não como desferir golpes do ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Alguns irmãos da história da igreja entenderam isso aqui como perda da salvação, mas analisando isso fora de contexto, obviamente. Qual é o contexto dos Jogos Olímpicos e de 1 Coríntios 9, ali que Paulo está querendo dizer? Como é que funcionavam esses Jogos Olímpicos?
Não era qualquer pessoa que podia participar dos Jogos Olímpicos. O estrangeiro não podia participar dos Jogos Olímpicos e aquelas cidades eram cheias de estrangeiros e os escravos também não podiam participar dos Jogos Olímpicos. Nós vimos que na cidade de Corinto havia uma massa infindável de escravos na população, quando nós estudamos. Então, escravo e estrangeiro não podia participar dos Jogos Olímpicos. Você tinha que ser grego para você poder participar dos Jogos Olímpicos. Então, isso é uma aplicação que Paulo está fazendo em referência ao galardão. Porque aquele que é escravo de Satanás não está na corrida. E aquele que é estrangeiro, a aliança, também não está correndo a corrida. Aqueles que não são filhos de Deus não estão nem na corrida, não estão qualificados a correr essa corrida. Eles não se pode dizer deles, eles estão participando da carreira cristã. Assim como somente os gregos podiam participar. Então, todos nós somos filhos de Deus, somos de uma mesma raça. É isso a analogia que Paulo estava querendo fazer ali, nos Jogos Olímpicos, para com a carreira cristã. Então, ele fala, não sabeis os que correm estar todos, na verdade, correm, mas um só prêmio. Então, fala, não que isso signifique que só um cristão vai receber um prêmio. Né? Mas, dentro da analogia, Paulo está falando, correr, se santifique. Irmãos, vale a pena se santificar, porque existe um prêmio te esperando. E aí, ele fala, né, quando fala de corrida, você com os competidores. É óbvio que Paulo não está falando que você vai competir com o teu irmão do lado, você vai prejudicar o teu irmão do lado, para lá, já eu quero receber o galardão, então deixa eu atrapalhar o meu amado irmão aqui, deixa eu colocar algumas tribulações na vida dele. Não, não é isso que Paulo está querendo falar. Mas ele está usando uma analogia daqueles jogos, para nós entendermos. Todo atleta em tudo se domina. Não é para você dominar os outros e prejudicar os outros. É para você dominar a si mesmo. E Paulo está dando uma analogia à questão do galardão em referência à vida de um atleta. Um atleta, ele pode comer coisas altamente calóricas, ele pode ficar dias sem se exercitar. Se ele quiser, ele pode. Ele tem arbítrio para isso. Mas isso vai comprometer ele ganhar um prêmio? Pode comprometer, sim. Se um atleta, vou comer McDonald's a semana inteira, pode ser que ele não vai ganhar nada no final. Isso é um exemplo. Mas todo atleta em tudo se domina. Então a palavra de Deus é para que nós nos dominemos a nós mesmos. Nós precisamos nos dominar. Porque nós temos uma carne que ela milita contra o Espírito. Nós vamos dominar. O Espírito Santo está dentro de nós, a graça não está possível. Então nós precisamos nos dominar, se nós queremos um prêmio. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, os atletas lá, coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então existe uma coroa incorruptível que nos aguarda. Assim como também eu não sei, né? Não comecei golpes no ar. Paulo está falando ali, o atleta ele põe metas para si próprio. Hoje, um atleta de corrida, eu corri 100 metros em 9 segundos. Amanhã eu quero correr esses mesmos 100 metros em 8 segundos. Estou colocando metas. Então, assim também na nossa vida cristã, nós precisamos colocar metas. Olha, eu orava 10 minutos por dia, agora eu preciso orar 20. Eu pregava o evangelho para nenhuma pessoa, agora o Senhor me dá uma alma por dia para eu pregar o evangelho. O Senhor me dá 2 almas para eu pregar o evangelho. O Senhor me dá 3 almas, eu quero ser útil em tuas mãos. Senhor, eu quero me santificar, eu quero ter mais tempo de leitura da palavra, quero passar menos tempo em rede social, mais tempo em tua presença. Eu quero cantar mais, eu quero louvar mais, eu quero congregar, não quero perder as reuniões. São metas. Nós precisamos nos desafiar e nos dominar. Mas esmurro o meu corpo. Olha o que Paulo fazia. E o reduzo à escravidão. Para que, tendo pecado a outros, eu mesmo a ser desqualificado quanto ao quê? A salvação? Não. Quanto ao galardão. O galardão. Desqualificado quanto à questão do galardão. É sobre esse contexto que Paulo está falando.
Podemos continuar abaixo. Aqui para finalizar, acho que alonguei muito nesse tema. Alguns exemplos aqui para que os irmãos quiserem colocar dentro do seu estudo particular. Exemplos de livros bíblicos e seus temas relacionados ao galardão, especificamente para quem quiser se aprofundar. Filipenses vai falar da experiência normal de todo cristão. Vai falar de uma vida de alegria e uma vida de paz. Incrível. Essa carta foi escrita por alguém que estava na prisão, num momento extremamente difícil. Possivelmente ali naquele momento que Paulo estava ali junto com Silas na prisão cantando, né? Paulo, ele falou sobre a experiência de uma vida cristã. Uma vida de alegria, uma vida de paz, mesmo em meio a tribulações. Hebreus, a carta aos Hebreus fala inteiramente disso. Inteiramente disso. Não aborda assuntos relacionados à salvação da vida. Por isso que muitos cristãos confundem Hebreus 6, Hebreus 10. Com o risco de perder a salvação. Não tem nada a ver com isso, Hebreus. Está falando da glória da jornada cristã. Tem vários exemplos do povo de Israel no deserto, mostrando que Cristo é superior a tantas coisas que nós devemos olhar firmemente para Ele. Queremos galardão? Olhe firmemente para Cristo. Não desvie o seu olhar dele. Não se desvie de Cristo. Números 33, a jornada do povo de Israel no deserto. Cada jornada, um estágio da jornada cristã. 1 e 2 Tessalonicenses, uma vida santa para a vida do Senhor. Nos lembra aquele cântico, né? Vida santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim. E aí fala, vida de orar, de se regozijar. Há tantas coisas que fala ali na carta aos Tessalonicenses para a nossa santificação. Não desprezar as profecias, não apagueis o espírito. Tudo isso está relacionado ao galardão. Ninguém vai lutar para não apagar o espírito para ser salvo. Não faz sentido. Não faz sentido alguém não desprezar a profecia para ser salvo. Tiago, a epístola de Tiago inteira. Por isso que Lutero não entendeu, queria queimar essa epístola. Porque a epístola de Tiago não está falando ali sobre justificação pela fé. Está falando sobre a coroa da vida que o Senhor lhe dará para aqueles que o buscam. Por isso que fala de sofrimento. É sofrimento o tempo inteiro ali na epístola de Tiago. As epístolas de Pedro. Irmãos, em Mateus 5 a 7, o Sermão do Monte, é a legislação do reino para o cristão. É a nossa legislação. E Apocalipse 2 e 3, as cartas das 7 igrejas da Ásia. Quem que é o vencedor? É aquele que ouve o que o Espírito diz. Isso significa que vai ter cristãos que não vão dar ouvidos àquilo que o Espírito diz. Irmãos, para finalizar isso, semana que vem, se assim o Senhor permitir, nós vamos estar continuando talvez algum tema relacionado à santificação, a tantos, vida de oração, nosso relacionamento entre irmãos, consagração, sacerdócio, clarificação do passado, tantas coisas importantes, pregação do Evangelho, conduzir pessoas a Cristo, tudo isso relacionado à nossa santificação. Louvado seja o Senhor.